A carta aos Efésios, ela é uma carta que vai fazer um contraponto entre luz e escuridão, noite e dia. A gente podia... Paulo tem uma maneira de escrever bastante poética também, mas ele vai lidar com essas questões. E eu queria começar, antes mesmo de ler o texto, dizendo para vocês que os cristãos, eles se perderam um pouco no preconceito de o que é luz, o que é trevas, e começaram a determinar algumas coisas de forma equivocada. E quando a gente vai ler algum texto sobre trevas e luz, mais ou menos me dá a impressão que o aprendizado que muitas igrejas estão passando para nós é o seguinte: olha, a luz é na rua tal, número tal, lá é luz. Todo mundo que fica lá é luz. Agora, já na vizinhança ali, que tem um batidão, não, ali são as trevas, né? E essa maneira simplista e preconceituosa de lidar com luz e trevas, ela não ajuda o mundo, ela não é verdadeira, e ela não muda o mundo, e ela também esconde a escuridão que está na gente. Por isso que a gente tem que voltar para a palavra de Deus com muito temor, e é o que nós vamos fazer hoje, abrindo as nossas Bíblias. Se você trouxe a sua Bíblia aí, em Efésios 5, de 1 a 14. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter um tempo de introdução de um curso que nós vamos dar sobre vida cristã prática. Os novos membros que eu até mencionei que poderiam estar conosco às 19 horas, até às 20h30 mais ou menos, a gente vai estar junto. E nessa quinta-feira nós vamos fazer uma introdução também sobre o livro de Efésios, sobre o primeiro encontro que a gente teve. E a gente vai transmitir ao vivo esse culto também, de forma que todo mundo vai poder estar presente, ou pessoalmente aqui, ou você assistir lá da sua casa também. Efésios capítulo 5, versículos de número 1 a 14, tá bom? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que vocês fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias. A ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Bom, gente, eu já estava começando a introduzir essa questão e eu queria já buscar o tema nosso. Nós vamos pensar hoje: amanheceu por tua luz. Eu estou deixando oculta a palavra por causa. Amanheceu por tua luz, por causa da tua luz. Amanheceu por tua luz. O que esse texto vai descrever para nós é que existe uma escuridão. E que essa escuridão, ela é a realidade do universo afastado de Deus. Em Deus é luz. E tudo que está afastado de Deus é escuridão, é trevas, sabe? E o texto diz que vocês foram escuridão, tá?
como é que a gente vai lidar hoje em dia com uma fé que está se mostrando cada vez mais preconceituosa com aqueles que não adotam os nossos padrões? E hoje a sociedade, ela está mergulhada numa divisão muito profunda e muito evidente entre os que têm alguns padrões que não tem nada a ver com a Bíblia e aqueles que têm padrões aparentemente bíblicos. Por que eu chamo aparentemente bíblicos? Porque porque a opção sexual deles aparentemente é o que a Bíblia ensina, porque eles adotam uma série de princípios, mas isso não salva ninguém. Não salva ninguém. Há muita gente que tem padrões morais bons, é um bom cidadão, mas isso não quer dizer que ele está vivendo uma vida iluminada. E esse é o grande engano das pessoas, de criarem alguns padrões terríveis em que os cristãos jamais farão e deixar que eles mergulhem num tipo de trevas que está afastado de Deus. E por outro lado, nós nos tornarmos como espectadores da grande escuridão que está acontecendo no mundo e usarmos a internet ou as mídias sociais simplesmente para nos posicionarmos como que as pessoas deviam ser parecidas conosco. Eu quero hoje que você venha comigo na exposição de Efésios de 5, de 1 a 14, para a gente entender como Deus, com a sua luz, pode produzir o amanhecer. Em primeiro lugar, eu queria dizer que era noite sem luz. Quando a gente começou a nossa realidade espiritual e a realidade de todos que vivem sem Deus, era noite sem luz, tá? A escuridão é uma realidade espiritual, não é uma escolha sexual simplesmente, é uma realidade espiritual. E Paulo e as Escrituras vão falar que nós estamos na escuridão, tá? E o versículo 14, que vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, diz o seguinte: pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso diz, desperta você que dorme. A luz tem a escuridão, ela produz uma coisa muito interessante, que é a dormência. Então, as Escrituras dizem o seguinte: vocês estavam dormindo, tá? Vocês estavam dormindo. E quando você está dormindo, você se afasta da realidade. As crianças, às vezes, elas, por serem muito sonhadoras, às vezes elas sonham com algo e acordam de manhã e elas começam a falar daquilo que elas sonharam e elas continuam imaginando como é que podia ser a realidade, misturam a realidade com o sonho. Mas quando a gente está dormindo, a gente não tem necessariamente uma conexão com a realidade. Você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que às 5 horas da manhã ou 3 horas da manhã ficar mandando mensagem, a menos que você seja um viciado em trabalho, né? Então você está dormindo. A realidade espiritual da escuridão é uma dormência, onde você está afastado da realidade e você está envolto por sonhos ou pesadelos, tá? Você sonha que algo aconteça, mas aquilo não vai acontecer enquanto você está dormindo. E você tem um pesadelo de coisas que você não quer que aconteçam. Mas enquanto você está dormindo, elas também não vão acontecer na maioria das vezes. O sono, ele simboliza a morte. Levante-se dentre os mortos. O sono é muitas vezes colocado na linguagem do homem antigo e até nas Escrituras como a própria morte. Então, ela simboliza a inatividade e a impossibilidade. A escuridão, ela evita que você ande. Quando está tudo escuro e a gente não sabe o que é isso, porque nós somos do século 21, mas quem era do século 15 sabia o que era escuridão à noite. Se tivesse um dia nublado, uma noite nublada, difícil, como andar? Impossibilidade, inatividade. Sempre que as pessoas dormem é na escuridão. Dormir com o sol no seu rosto é muito difícil. Você tem que estar muito exausto. Mas dormir quando está tudo escuro é muito comum. E a Bíblia diz que muitas vezes,
quando a escuridão está ao nosso redor, a gente entra num sono espiritual. Algumas pessoas estão dormindo. Estão dormindo. Ao ponto do verso 14 dizer, despertem, vocês estão dormindo. E Cristo vai iluminar vocês. Não é porque não haja... porque Cristo não esteja com vocês, mas vocês estão dormindo. O que o texto diz sobre essa dormência é que quando a gente está num estado de aparente morte, a gente não tem sensibilidade. A gente fica insensível, como o poema agora há pouco falou, né? Eu estou insensível para o que está acontecendo fora de mim ou até perto de mim, né? Mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente começa a buscar que amanheça. A gente quer ver o amanhecer. A gente implora a Deus para que amanheça. Mas eu queria lembrar mais uma vez que a escuridão, ela não é uma exclusividade de um grupo social, tá? Então, quem é dessa casta aqui, desse grupo social, é o grupo da luz. Não, né? Muita gente já se considerou aí no século XVIII os iluminados, através da cultura, do saber. Não é uma classe, não é um grupo social, né? Não são alguns atos isolados que são escuridão. Como eu falei para vocês, não é uma atitude reprovável moralmente, simplesmente. A escuridão é estar longe de Deus. Isso é escuridão, porque Ele é luz, Ele é vida. E quando você se afasta da luz e da vida, não há luz, não há vida fora de Deus. Tudo que existe no homem que reflete beleza, que reflete eternidade, vem de Deus, da sua luz. Então, a escuridão, ela se manifesta. O versículo de número 3 vai fazendo uma descrição da escuridão. E quando a gente for fazendo essa descrição, que a gente vai ler aqui, eu queria que você não só lesse o que está acontecendo na sociedade, mas percebesse uma coisa que os cristãos não percebem, que a escuridão vai sempre nos tentar. Que não existe gente que não seja tentável ou que não possa cair. Então, é muito importante a gente observar isso, porque senão a gente tem uma leitura bíblica acusatória, ou aquilo serve para os outros. Não. A primeira palavra que é usada aqui é porneia, no grego porneia. E daí você ouviu falar já da palavra pornografia, que é a imoralidade sexual, né? É quando a pessoa deixa que os seus desejos controlem a sua vida. E nós estamos vivendo um tempo em que as relações, os atos, a nossa vida está sendo chamada a ser movida pelos desejos. Isso é o que o texto vai dizer que é escuridão. Segunda coisa que está sendo colocada aqui é a palavra acatarsia, que é uma motivação impura, né? E o que é uma motivação impura? É quando você tem atitudes, mas o que motiva você a fazer o que você está fazendo não é santo, não é de Deus, é escuro. Então você pode até tentar fazer uma coisa bonita para as pessoas verem, mas a sua motivação interior não é pura. E Deus olha para isso. Por isso que não é tão simples. Quando a gente fala em impureza na Bíblia, as pessoas já imaginam que impureza é alguma coisa sexual. Não, mas é o que motiva o seu coração. Está aí, como impureza. A terceira palavra, pleonexia, amor ao dinheiro, ganância. Amor ao dinheiro. A Bíblia usa o termo amor ao dinheiro muito explicitamente no livro de Tiago para definir o que é ganância. É quando você ama as coisas e você quer a qualquer custo ter essas coisas para você, tá bom? O verso 4, ainda definindo o que é escuridão, e todos nós podemos estar sendo tentáveis por essas coisas, o verso 4 ainda faz menção sobre aquilo que ele traduz como as histórias obscenas, né? E que ascrotes significa imundície, tudo que é sujo, né? E ele fala sobre histórias obscenas, mas tudo que é sujo, né? Que se aproxima de nós, né? E eu queria falar uma coisa agora só para posicionar a gente, para não parecer um ataque
a moralidade só. Às vezes a nossa infância, os sofrimentos que a gente passou, os abusos a que muitos foram expostos, os levam a uma sensação espiritual de que eles estão envoltos por coisas impuras, sujas, mesmo que eles inocentemente tenham sido abusados. A escuridão parece cercá-los de uma forma que eles não vão se ver livres. Mas não é assim que Deus fará, tá? Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Conversas tolas, tá? Versículo 4, histórias obscenas e conversas tolas, que seria morologia, né? Conversas tolas. O que significa conversas tolas? Conversas que não tem algo de positivo, sabe? Então você pode se considerar, puxa, eu não cometo imoralidade sexual, olha como eu sou um cara iluminado, mas sua conversa não edifica, sabe? Você é um resumo de tudo que as mídias produzem e você repete aquilo, né? Como se fosse um eco, e aquilo é tolo, aquilo não frutifica, tá? Conversas tolas, são escuras, né? Aí tem outro tipo de coisa muito comum na escuridão, que é eutrapelia, que é conversa vulgar ou suja. Essas coisas todas, elas fazem parte do ambiente hoje, inclusive de você ver em canais abertos, estão disponíveis. Mas tem todo tipo de coisa, não precisa ser os canais abertos, pode ser no meio de transporte, no que você for. A escuridão está ali. E no meio de toda essa ambiência de falas e tudo, fica a insatisfação que o ser humano vive, de não se sentir completo. Então ele fala, ele conta piadas, ele lembra da política e lembra da religião. Hoje em dia está terrível, porque hoje em dia você encontra gente falando mal da política, mas encontra igualmente gente falando mal da religião, porque a religião se tornou muito vulgar muitas vezes. Alguns atos que são transmitidos ao vivo são vulgares, são baixos, são terríveis, de religião chamada cristã. Então isso está acontecendo de uma tal forma que a gente se vê meio que cercado pela escuridão. Mas aí o texto diz no verso 4, em vez disso, sejam agradecidos. E a palavra agradecido é eucaristia, que é dar graças. Em vez de vocês deixarem que a escuridão penetre em vocês, deem graças, sabe? Eu me lembro, na minha adolescência, ouvi um testemunho de alguém que aprendeu que ver uma mulher bonita não era mais uma tentação só, podia ser uma maneira dele agradecer a Deus, porque Deus cria pessoas belas. Sabe? A escuridão não precisa estar em nós. E uma das maneiras de afastar a escuridão da sua vida é reconhecer que Deus está com você. Deus está comigo. Eu queria que você repetisse isso. Deus está comigo. Mas não deve estar com todo mundo, não. Está muito fraco, né? Vamos repetir? Deus está comigo. Isso é a razão de porque a escuridão não vai dominar você. Porque Deus está com você. E quando Deus está com você, às vezes acontecem coisas tão terríveis que você quer falar um palavrão, talvez. Você quer lembrar de coisas tão horríveis. E essas coisas todas que o texto está dizendo que são escuridão, elas estão disponíveis o tempo todo. Mas não é entrando num canal de pornografia, não. É só ir nas mídias sociais. Dependendo de quem você resolveu seguir ou da maluquice que estiver acontecendo, você vai ver tudo isso. Porque afastado de Deus não existe luz. Mas isso na igreja. Na igreja, como instituição, é a mesma coisa. A escuridão está em volta de todo aquele que se afastou de Deus. E aí o texto diz, de uma forma muito específica, que a ira de Deus, no verso 6, virá sobre aqueles que desobedecem a Deus. E eu queria te dizer que Deus não está querendo dizer, olha, eu vou punir você. Mas significa que quando Ele é luz e você se rebela contra a luz,
não há como não sofrer as consequências da escuridão. Bom, depois da gente falar um tempo, até demasiado, de uma coisa tão dura que é a escuridão, mas deixando você com uma esperança que é o seguinte: a gratidão, as ações de graça libertam você da escuridão. Libertam você de falar coisas que não produzem fruto, liberta você de uma série de coisas. Mas existe uma luz, é o segundo aspecto que eu queria dizer para vocês. Existe uma luz inigualável que nos alcançou. Existe uma luz que não pode ser comparada com uma supernova, que é uma explosão de uma estrela que ilumina o universo inteiro. Não, é uma luz muito mais poderosa que essa. Foi essa luz que alcançou você. Foi essa luz que me alcançou. E ela produz uma mudança que você não é capaz de imaginar. Ela vem da força mais poderosa do universo, que é o amor. Verso 2 diz exatamente o seguinte: portanto, como filhos amados de Deus, aliás, verso 2, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. O amor de Deus está revelado em Cristo. Deus nos amou de uma tal forma que Cristo morreu no seu lugar. Esse é o amor. Essa é a luz mais poderosa. O amor de Deus. É o amor de Deus que vai ao encontro do pecador mais inveterado, mais aparentemente que não se converte, e converte o coração desse homem e dessa mulher. É pelo amor. Já ouviram o ditado? Se não for pelo amor, vai pela dor? Eu diria para você que se não for pelo amor, não vai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é só o amor de Deus que nos traz para perto dele. E para revelar esse amor e tornar claro esse amor, ele mandou seu filho morrer no seu lugar. E quando você recebe essa morte, reconhece que foi por você, sabe? Cristo apresenta você a Deus e a luz começa a fazer parte da sua história. Porque Deus amou você e se entregou. A força mais poderosa do universo foi a entrega de Cristo. Cristo se entregou totalmente para ser o nosso Redentor. E para nos dar o exemplo de que se eu quiser que a luz faça parte da minha vida, eu preciso me entregar. E a gente gosta de um cantinho escuro, viu, gente? A gente gosta de uma atrapalhadazinha. Tem crente que não muda porque ele adotou algumas atrapalhadas que eles não, aqui não precisa iluminar não. Aqui, deixa comigo. E é por isso que algumas coisas nunca mudam. Porque a gente resolve não se entregar. Porque se você se entregar, sabe? O que vai acontecer é que a luz vai penetrar e vai iluminar todas as áreas da sua vida. Tá? Quando você não sabe nadar, você entra na porção líquida e você quer lutar contra ela. E aí você começa a afundar. Quando você se rende, você flutua. A água mais densa que você permite que você flutue. Algumas pessoas estão numa batalha. Elas não resolveram não se entregar totalmente. E é por isso que elas estão aparentemente afogadas, mesmo diante da fé. Então, Cristo se entregou. É como a luz veio fazer parte da nossa vida. Uma oferta, um sacrifício. Queria falar uma coisa para vocês que a Igreja Redenção não ensinou para vocês. Que é a questão do sacrifício e da oferta. Talvez você está vindo à redenção e está imaginando que seguir a Deus não tem cruz. Você está enganado. E eu queria fazer uma análise com vocês. Se nos últimos anos, não vou falar meses, tá? Anos, você tem feito algo para Deus que custa alguma coisa para você. Tá? Que custe algo para você. Que custe algo de verdade, seja orar, seja ler mais as Escrituras, seja contribuir financeiramente no momento em que o país está em crise. Para Deus, eu não estou falando nem para a redenção, mas falando aqui da nossa igreja, da redenção, é preciso que a gente aprenda que a luz, ela vai nos cantos escuros quando a gente aprende que a vida com Deus tem sacrifício, tem cruz. E cruz significa dizer não para você, dizer sim para Deus.
quando veio uma peste sobre o povo de Israel, o profeta avisou Davi, diz: ó, Davi, você tem que ir ali, naquele lugar, naquele monte perto de Jerusalém, porque ali o anjo do Senhor está com a espada desembainhada. Ele foi até aquele lugar e o proprietário estava lá, viu o rei, se ajoelhou, disse: olha, eu preciso fazer um altar aqui. Ah, rei, fica à vontade, a terra é sua, eu vou dar a lenha e vou dar os animais. E Davi disse: eu não vou oferecer sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Quando a gente é criança espiritualmente, a gente acha que seguir a Cristo não vai ter um preço. E eu queria dizer, e eu falo isso principalmente no Projeto Redenção, mas hoje vocês estão aqui, sobrou para vocês, que é o seguinte: se você não quer pagar um preço para seguir a Deus, meu amigo, nada te constrange. Você não precisa pagar. Continua tocando sua vida sem Ele. Mas Jesus ensinou para nós que a vida é um sacrifício que agrada a Deus. Não é o seu esforço que o salva. Nós já estudamos isso aqui em Efésios mesmo, capítulo 2. Não é esse esforço que vai te salvar. Isso é que é o engano de algumas igrejas. Que dizem: olha, faz isso porque você vai se salvar. Por outro lado, outros estão pensando que seguir a Cristo é uma colônia de férias. Tranquilo, Cristo já fez tudo e eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Não. A luz exige que a entrega da sua vida a Ele vai gerar um sacrifício. Tá? Ah, orar é fácil? Eu diria para você que os discípulos disseram que não. E eu digo para você que não. Se for cedo, você quer dormir. Se for tarde, você quer dormir. Se for durante o dia, você quer trabalhar. Ou seja, há uma luta espiritual. Então, se você está querendo se tornar um cristão, mas não quer pagar um preço por isso, você quer seguir a Deus e não quer pagar um preço por isso, a luz não quer entrar em todo lugar. Você está fazendo uma restrição para aquilo que te custa. Ele te pede algo, mas diz: isso aqui não. E aí, o tópico anterior era entrega, tá bom? Então, eu e você precisamos entender. Verso de número 2 diz que ele se ofereceu a Deus como sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe, um louvor que agrada a Deus é um louvor de coração, um louvor iluminado, um louvor que as coisas estão claras, em que você está sofrendo e você diz: ainda assim eu te louvo. Você está perdendo e você diz: ainda assim eu te louvo. É um louvor que agrada a Deus. E esse louvor é um louvor de vitória. É vitória porque eu vou conquistar aquilo que o Senhor planejou? Mas não é por isso que é um louvor de vitória. É um louvor de vitória porque quando você glorifica a Deus no meio da dor, do sofrimento, a vitória veio para você e sobre você, porque Deus mudou seu caráter. E agora você pode agradecê-lo no meio de tudo isso. Verso número 1 diz: portanto, filhos amados meus, imitem-no. Eu queria explicar para vocês rapidamente, para não parecer que eu estou numa viagem grega. A palavra mimetes tem um substantivo que é mimesis. Se você estudar literatura e se você for aprender um pouquinho de como é uma obra de arte, os gregos diziam que uma obra de arte é uma imitação perfeita da vida. Para ser uma obra de arte, ela não pode ter uma viagem, a obra de arte que foi escrita, ela precisa imitar perfeitamente a vida. Se ela imita perfeitamente a vida, o que pode acontecer na vida, ela é uma obra mimética, uma obra que é de arte porque representa a vida no texto. Imitem a Cristo. Vocês querem ser iluminados? Façam como Cristo faria. Vocês querem imitar alguém? Vocês querem seguir alguém? Sigam a Cristo. E não tem como seguir a Cristo sem ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam quem Cristo é. Imitem a Cristo.
O texto diz então no verso 8, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Vocês antes estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Por isso, vivam como filhos da luz. Quando a gente vive como filho da luz, ele dá 3 coisas que devem acontecer e que o Novo Testamento repete muitas e muitas vezes. E no português não significa nada. Bom, justo e verdadeiro. Bom, quando você fala assim, como é que estava a comida? Boa. O que isso quer dizer? Mais ou menos. Certo? Então essa palavra agathos, no grego, que significava bom, não significa nada para nós. Então ia passar batido. Então quando você vive como filho da luz, você é do bem. Já ficou mais fácil, né? Sabe o que é do bem? Não é do mal nunca. É do bem. O que você faz é bom, é bondoso. Você ajuda, você age. Por quê? Porque a luz está em você. Então você vai agir com bondade, você vai agir fazendo uma coisa que é do bem. E você vai se sentir idiota. Sabe por quê? Porque você está cercado pela escuridão. E a escuridão vai dizer para você, faz o bem só para sua família. Tá? Por isso algumas igrejas, elas sentem que eles são um grupo de famílias que tem que cuidar delas mesmas. Mas não é isso. Você é filho de Deus, filho da luz. Então você deve ser bom. E as pessoas vão achar que você é um idiota. Quem tentar te enganar para pedir dinheiro, quem tentar abusar da sua bondade, eles vão achar que você está iludido. Mas eu queria te dizer uma coisa. Ser bom é ser iluminado. E ser bom muda o mundo. A bondade muda o mundo. É a característica que faz com que Deus nos ame. Sua bondade. Deus nos ama porque Ele é bom. Não é porque Ele precise. Justo. Não há ninguém que é justo. Mas a partir do momento que você imitar a Cristo, você vai fazer coisas justas ou retas. Que você mesmo vai ficar assustado, dizendo, nossa, eu fiz isso? Como é que eu consegui ser justo nessa atitude quando eu, aparentemente, eu deveria ter agido com, sei lá, puxando para o meu lado as coisas e tal. Então, a retidão de Deus vai começar a guiar seus passos. E você não vai fazer porque o patrão está vigiando, porque o cara está vendo, porque tem câmera. Você vai fazer porque Deus está com você. Você não vai fazer só o que é bom, mas você vai fazer o que é reto também. E ser verdadeiro é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente foi treinado a mentir. Sabe? Você gostou? Gostei. Não gostou nada. Mas agora a gente é adulto, a gente não pode dizer que não gostou. A gente vai sendo treinado a falar pequenas mentiras para viver na sociedade. E o Evangelho vai tornar você verdadeiro. Verdadeiro, não é falso, é verdadeiro. E acho que isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo em viver uma vida de fé. É você ser genuíno. É Deus formar pessoas que o seguem de maneiras totalmente diferentes. Malucões, seriões, das formas mais diversas. Deus vai agir e vai fazer. Sabe? O verso de número 10 diz assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Eu acho que a gente vive a vida cristã procurando que Deus descubra o que nos agrada. E ultimamente no culto ninguém pergunta assim, você já procurou saber o que agrada a Deus? Não, todo mundo fica dizendo, diga o que você quer. Porque Deus vai conceder, porque a promessa chegou e vai vir e tal, coloca aqui. Então quais são os problemas? Tem o culto da saúde, tem o culto do amor perdido, tem o culto do amor novo, tem o culto das causas perdidas, tem culto para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é gosto. E as pessoas dizem, Cristo vai estar no endereço tal, né? Parece que só vai naquele endereço. Então, hoje existe muito isso. Mas e o culto de o que Deus quer? O que agrada o Senhor? Como que você pode agradar ao Senhor? Então, hoje,
Você quer ter uma vida iluminada? Então essa semana não pensa o que Deus vai fazer por você, porque Ele vai fazer. Você pode orar. A gente é um pedinte mesmo. Difícil a gente parar de pedir. Mas você quer viver uma vida iluminada? Você quer que uma luz transformadora venha sobre a sua vida? O que é que Deus deseja? Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer? O que agrada o teu coração? Procure compreender qual é a vontade do Senhor. O que é que Deus deseja? Gostei da tradução de dizer isso. O que agrada ao Senhor? Qual que é o desejo de Deus? Para mim, para a minha vida. Senhor, o que o Senhor quer hoje à noite fazer na minha vida? E o que o Senhor quer fazer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer ao meu redor? O que agrada ao Senhor? Então, se você quer viver como filho da luz, é importante saber o que o seu pai quer, sabe? E é importante experimentar. Dokimazo quer dizer, experimentem. Tenham uma experiência com o que agrada ao Senhor, sabe? E eu queria falar uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a sair com alguém que tem uma formação diferente da nossa, uma cultura diferente da nossa, a pessoa convida a gente para comer umas coisas e você nunca comeu aquilo lá, né? E São Paulo tem um monte de coisa que você nunca comeu. E aí a pessoa te convida para comer e você fala, nossa. Chega a comida e fala, meu Deus, né? E São Paulo tem comida asiática, né? Tem todo tipo de coisa. E aí imagina que você resolve namorar com uma família, com uma moça que tem uma descendência X, tá? Só para não parecer que eu não gosto de um tipo de comida ou você não gosta. E aí você vem, tem aquele negócio que você nunca viu. Tem gente que acha que a salada é inimiga dele, por exemplo. Aí começa a namorar com uma pessoa que come salada. O cara fala, estou perdido. Né? Como é que eu vou ter um relacionamento com essa pessoa? E aí, de repente, você começa, por amor, a comer salada, mano. E aquilo faz um bem para você terrível. E aí você descobre, experimentando a vontade de outra pessoa, uma coisa que vai mudar quem você é. Talvez não seja a salada, com certeza. Mas outras experiências. Quando Deus te criou e chama você para experimentar a vontade dele, ele não quer impor um cabresto sobre você, mas ele quer que você experimente a luz que você não conhece, para que você tenha uma experiência com essa luz, tá? E aí, por fim, como é que a luz vai transformar o mundo? O mundo vai continuar com a escuridão que nós falamos, que o texto descreve. Ele vai continuar escuro. Eu não sei porque que essa pessoa, o dia que ela for na igreja, ela vai parar com a palavra porneia que nós vimos. Ela vai parar com a palavra da impureza. Talvez não. Deus quer que você ilumine esse mundo. Sabe? Versículo 7 diz o seguinte. Não participem do que essas pessoas fazem. Como é que a luz vai chegar no mundo? A luz, ela não vai fazer um acordo com as trevas. Ela vai romper. E eu queria então explicar uma coisa. Pessoas não são trevas. Se você ouviu isso na vida alguma vez, aquele ali é trevas. Não, pessoas não são trevas. Porque senão Deus teria criado as trevas, concorda? A escuridão. Deus criou pessoas. Tá? Então, não pense em hipótese alguma, em momento algum, que as pessoas elas são trevas. Elas não são trevas. Elas podem ter opções com as trevas, mas elas não são trevas. Elas podem ter escolhido a escuridão, mas elas não são escuridão. Então, como é que eu vou mudar esse mundo? Em primeiro lugar, não tome parte. Não seja cooperador com o que é escuro. Eu quero viver uma vida de luz, eu não posso compactuar com o que é escuro. Não. Eu não posso ter acordos com aquilo que é escuro. Não posso. Nem comigo mesmo, nem com o meu melhor amigo. Ele pode continuar sendo meu melhor amigo, mas eu não posso compactuar com as trevas e cooperar com as trevas. Tá? O texto diz então
não participem, mas ilumine, enquanto a luz vai reprovar todas as coisas. Não precisa ser você, simplesmente. Suas atitudes luminosas vão reprovar o que é a escuridão e vão repreender. O que esse texto quer dizer? Em vez de simplesmente você acusar as pessoas, você pode mostrar outros caminhos. Quando eu fiz a minha segunda graduação, alguns poucos colegas da universidade sabiam que era pastor. A gente não conhece todo mundo, mas uns poucos, um grupo, às vezes queriam fazer uma brincadeirinha comigo e eu levava muito na tranquilidade com eles, mas sempre com muita tranquilidade mostrando a luz, sem precisar acusar ninguém. Nós não fomos chamados para acusar o mundo, nós fomos chamados para iluminar o mundo. Vocês são a luz do mundo. Se você só acusar o mundo, você só vai simplesmente dizer que trevas são as atitudes das pessoas, que você acredita que são trevas só. Mas quando você iluminar o mundo, você vai indicar um caminho. Você vai viver uma vida diferente. E a sua vida, ela vai reprovar as atitudes das pessoas, por ser diametralmente oposta. Mas, ainda assim, você vai trazer esperança para esse mundo, trazendo luz. O verso 13 diz que a luz manifesta as intenções, não das pessoas só. Está aí, né? Suas más intenções ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles. Quando você ilumina as pessoas, pode vir um debate intelectual, mas a luz de Deus que está em você vai mostrar quais são as intenções. Vai tudo ficar claro. Como assim? Porque é assim que funciona. A luz ilumina e a dúvida desaparece. E as intenções vão vir. Como? Pela própria boca, pelas atitudes. Tudo vai ficar claro, tá? A nossa nova natureza, que contém o Espírito Santo de Deus dentro de nós, vai dizer: eu sou de Deus. Eu me entreguei a Ele. Eu quero iluminar. Eu quero mudar. Eu quero fazer diferença onde eu estou. Eu quero não só falar de uma religião, mas viver uma vida iluminada por onde eu for, sabe? E o que é que faz a luz? Ela é transparente. A luz, se você tiver um objeto translúcido, como diz, se você não tiver luz incidindo sobre esse objeto, você não consegue ver nada. Então a luz, ela é transparente. Quando Deus ilumina você, vai ficar claro para todo mundo quem é Deus. Isso não quer dizer que não vai ficar claro para as pessoas quem é você. Porque você erra. Mas ainda assim isso não desmerece quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer com gente falível. Gente, por fim, nós estamos vivendo um mundo muito escuro, com ódio, com vingança, com toda espécie de coisas que a gente descreveu hoje à noite e que podem habitar em mim e em você e que só não vão acontecer quando a gente se torna filho da luz, porque a gente recebeu o amor de Deus e agora a gente passou a ter como referência a luz e a gente não quer as trevas mais e a gente vai se afastar das trevas. As trevas não devem tentar você, não tem nada lá para você. Nas trevas só existe o sono e a morte. Não é para você. Vai amanhecer. Vai amanhecer. A luz vai vir sobre todos nós, porque Deus está conosco. Glória ao nome dele por isso. Pelo seu grande amor. E porque eu e você não precisamos mais ficar tristes porque perdemos as trevas. Elas não têm nada para nós. Pelo contrário, nós somos chamados para mudar o mundo. Pertencer a uma instituição, fazer parte de um culto, é bem diferente de ser luz. Ser luz é entregar a sua vida ao Senhor.